Bom, pessoal, uma última questão então que fica faltando comentar é a respeito do domínio público internacional. Quando falamos de domínio público internacional, estamos nos referindo àqueles espaços, que, embora pertencentes a um determinado estado, despertam interesse em outros estados estrangeiros, tá? E o primeiro desses espaços que cumpre nos mencionar são as chamadas áreas interiores, espaços esses em que o Estado exerce o seu domínio, exerce a chamada soberania, tá? Então, o primeiro espaço em que o Estado exerce o domínio público são as chamadas águas interiores, Como o próprio nome nos traz a ideia, são aqueles espaços, que se encontram ali dentro, aquém da linha base, da linha costeira dos estados, tá? Então diz respeito àquela porção do mar, segundo uma definição extraída da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que foi uma convenção editada em 1982, convenção esta ratificada pelo Estado brasileiro, e as águas interiores, portanto, representam aquela porção do mar que está aquém da linha base, da linha costeira, a partir do qual inicia o chamado mar territorial, tá? Temos que mencionar que envolve, portanto, compreenderia ali os rios, as baías, compreenderia também os portos, que se encontram ali na costa do respectivo estado, tá? Nessas chamadas águas interiores, vale destacar que o Estado exerce soberania ilimitada, tá? Não existe sobre essa faixa, sobre essas águas interiores, o direito de passagem inocente, tá? Então, o navio, as embarcações estrangeiras que queiram transitar em águas interiores, que queiram aportar nos portos, de determinado estado, eles devem buscar uma autorização, tá? Fazendo a leitura da definição trazida na Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, a gente encontra já logo no artigo 8º dessa convenção a menção de que as águas situadas no interior da linha da base do mar territorial fazem parte das águas interiores do Estado, tá? Então, essa é a definição trazida por essa convenção internacional, por esse tratado internacional, ok? Já a doutrina do Bregal da Neves, ao comentar sobre essas chamadas águas interiores, diz o Bregal da Neves que o ingresso em portos por uma embarcação estrangeira deve estar autorizado pela capitania dos portos ou constar de um acordo internacional, tá? Então, como nós mencionamos, sobre as águas interiores, o Estado goza de total soberania, de soberania ilimitada, não há sequer o direito de passagem, o direito de trânsito, para, por exemplo, aportar em um porto, nacional, porto de um determinado estado, o navio estrangeiro, a embarcação estrangeira, ela deverá ter autorização pela capitania dos portos, ou, se isso for objeto a não necessidade de autorização, constar expressamente em um tratado internacional, ok? Outra faixa de espaço, que pertence à soberania dos estados, que o Estado exerce, então, o seu domínio público, e que há também interesse por parte de outros estados, é o chamado mar territorial, tá? O mar territorial, ele também tem conceito, previsto na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Já no artigo 2º, a gente encontra o regime jurídico do mar territorial, e a sua extensão a sua largura, como vem definido aqui no artigo 3º desta convenção, menciona que todo estado tem o direito de fixar a largura do seu mar territorial até um limite que não ultrapasse 12 milhas marítimas, medidas a partir de linhas de base determinadas de conformidade com a presente convenção, tá? Então, nos termos dessa convenção internacional, pessoal,
O chamado mar territorial, ele estaria representado naquele espaço, né, que vai na extensão de 12 milhas marítimas a partir da linha base da linha costeira do estado, tá? Vale destacar também que em 1993 o Brasil editou uma lei, né? Uma lei, é a Lei 8.617, né? Que vem tratar também de maneira expressa e aí no âmbito interno, regulando essa questão no âmbito interno também do nosso estado, né? A questão do domínio público, tá? Prevendo lá todas essas definições que a gente está comentando aqui, de mar territorial, águas interiores, lá fala também da zona contígua, da zona de exploração econômica exclusiva, né? Então, a gente tem tudo isso previsto numa lei, né? Na lei editada em 1993 pelo governo Itamar Franco, tá? Nesse chamado mar territorial, nessa linha de 12 milhas de extensão, né, 12 milhas marítimas de extensão a partir da costa do estado, né, no estado brasileiro, no nosso caso e nos demais estados aí mundo afora, a soberania ela é quase ilimitada, tá? Em razão de que existe nessa faixa do mar territorial o chamado direito de passagem inocente, né, dos navios mercantes e também dos navios de guerra, tá? Então, aqueles navios de transporte de mercadorias, bem como navios de guerra, eles têm o direito de passagem inocente pelo mar territorial, ok? Ainda, comentando um pouquinho sobre essa questão da passagem inocente, o Bregalda Neves nos fala, nesse trecho de doutrina que ilustra o material de vocês, que o direito de passagem inocente, inofensiva, inócua ou de trânsito inócuo é uma faculdade atribuída às embarcações estrangeiras, mercantis ou de guerra, de navegarem no mar territorial de outros estados, tá? Diz ainda o autor, destaca que essa passagem ela deve ser breve e ininterrupta, tá? O direito de passagem inocente, né, pelo mar territorial, ou seja, por essa faixa de 12 milhas marítimas a partir da linha base, a partir da linha costeira dos estados, vem regulada nessa Convenção sobre o Direito do Mar de 1982, né? A Convenção da ONU, tá? O qual o Brasil é signatário, como nós já tivemos oportunidade de falar. No artigo 18, menciona o seguinte a respeito da passagem inocente. Passagem significa a navegação pelo mar territorial com o fim de, a linha A, atravessar esse mar sem penetrar nas águas interiores, nem fazer escala num ancoradouro ou instalação portuária situada fora ou nas águas interiores, né? Pois diz aqui, dirigir-se também é passagem inocente, significa aquela passagem com o fim de dirigir-se para as águas interiores ou delas sair ou também fazer escala num desses ancoradouros ou instalações portuárias, tá? Então, atravessar o mar, penetrar nas águas interiores, né? Sem fazer escalas ou dirigir-se a essas águas anteriores ou fazer escalas nesses ancoradouros ou instalações portuárias, tá? Aí diz ainda, no item 2 do artigo 18, que a passagem deverá ser contínua e rápida. No entanto, a passagem compreende o parar e o fundear, mas apenas na medida em que os mesmos constituam incidentes comuns de navegação, ou sejam impostos por motivo de força maior ou por dificuldade grave, ou tenham por fim prestar auxílio a pessoas, navios, aeronaves em perigo ou em dificuldade grave. Então vejam, a passagem deve ser breve e ininterrupta, como diz o Bregalda Neves. Ela pode compreender apenas o trânsito, né, sem uma parada, sem aportar no porto brasileiro, né, nos ancoradouros. Estou falando do estado brasileiro, mas essa resolução ela regula a todos os estados, né? Uma resolução internacional, uma convenção internacional, tá? Então o Brasil é signatário, é mais um dos estados que a aplica, mas ela tem aplicação geral, né, por parte dos estados que ratificaram essa convenção.
Tá? Então ela pode ser uma passagem apenas de atravessar o território sem paradas ou uma passagem que acaba sendo de parada, né, nas águas interiores, nos ancoradouros. Mas diz que, mesmo assim, essa passagem, né, que vai compreender o parar e o fundear, apenas na medida que constituem incidentes comuns da navegação, que sejam impostos por motivo de força maior, dificuldade grave, para prestar auxílio a pessoas, navios, aeronaves, né, ou em situações de perigo ou dificuldade grave, tá? Então, apenas nessas situações em que essa passagem inocente poderia se enquadrar ali numa possível parada junto aos portos, aos ancoradouros do respectivo estado detentor desse mar territorial, ok? Então, como vimos aqui, né? E ainda diz aqui o artigo 19, compreende, é interessante também mencionar para vocês compreenderem o significado da passagem inocente, chamada passagem inofensiva, inócua, né? Diz aqui esse dispositivo que a passagem ela é inofensiva, desde que não seja prejudicial à paz, à boa ordem, à segurança do estado costeiro. A passagem deve efetuar-se de conformidade com a presente convenção e demais normas de direito internacional. Tá? Então essa é a passagem inocente de embarcações, né, pelo mar territorial por parte de outros estados, né, que não ofendam a segurança, a paz, né, do estado costeiro. Tá? Então, o estado costeiro ele pode até regulamentar a questão da passagem inocente, né, com vista aí à proteção do seu espaço marítimo, né, como fez o estado brasileiro. Porém, ele não pode criar dificuldades a essa chamada passagem inocente dentro do seu mar territorial por navios estrangeiros, ok? Então essa convenção ela pode ser regulamentada, né, dentro dos estados que eles são signatários, porém não podem criar aí dificuldades extras para a chamada passagem inocente no mar territorial por parte de navios e embarcações estrangeiras, ok? Temos que falar também, já aproveitando, a respeito da questão do espaço aéreo sobre o mar territorial, né? Aproveitando já que estamos falando de mar territorial, comentar que o direito de passagem inocente, ele não vigora na faixa do chamado espaço atmosférico, do chamado espaço aéreo, tá? O espaço aéreo, ele também vem citado, tanto na Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, lá no seu artigo 2º, no item 2, como na Lei 8.617 de 93, né, que comentamos ainda há pouco, que foi editada no âmbito do nosso estado, tá? No item 2 do artigo 2º da Convenção, menciona aqui que a soberania estende-se, né? Então mencionava lá o item 1 da soberania do Estado sobre o mar territorial, né? E o item 2 diz que esta soberania estende-se ao espaço aéreo subjacente ao mar territorial, bem como ao leito e ao subsolo deste mar. Tá? Então, o espaço aéreo que está acima, que está posicionado de maneira sobrejacente, né, ao mar territorial, o Estado ele exerce também a sua soberania. Lembrando que no espaço aéreo não há passagem inocente. Para transitar nessa faixa aí de 12 milhas da linha costeira do Estado, né, no espaço aéreo, deverá ser buscada a autorização expressa. Tá? Lá na Lei 8.617, o artigo 2º menciona a mesma coisa, que a soberania do Brasil estende-se ao mar territorial, ao espaço aéreo sobrejacente, bem como ao seu leito e ao subsolo deste mar territorial. Ok? Beleza? Voltamos então no próximo vídeo para falar ainda dentro dessas questões de domínio público sobre a chamada zona contígua.